Bom, pessoal, eu vou tentar montar uma pequena sequência aqui de como vocês vão executar a viga aí no F-Tool, tá bom? No caso aqui, como o F-Tool não faz as combinações todas, não faz todas as combinações separadamente, o melhor jeito é a gente conseguir colocar um carregamento para cada tipo de viga, tá? Então eu vou modelar uma viga na sequência que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí depois eu vou fazer umas cópias e colocar os outros carregamentos na parte de cima, tá? Então para isso, eu vou só utilizar uma coisa aqui, espera só um pouquinho. Então, aqui eu vou utilizar aqui na apostila de protendido as referências que a gente tem aí de norma, né, para módulos de elasticidade, mas a gente pode também estar determinando, mas aqui na tabela já mostra aqui a característica dos módulos de elasticidade para a gente, tá? Então, eu vou modelar uma viga de 33 metros, aleatório, tá? E aí vocês vão ver que na APS, né? Deixa eu abrir a APS aqui. Na APS eu deixo um ponto aqui bem claro em relação às dimensões, tá? Então, o vão que vocês vão utilizar aqui é o vão que eu estou fornecendo para vocês, tá? Então, o vão que eu estou fornecendo para vocês aqui, ó, vai ser dividido por 10, para a gente ter 10 eixos, tá? E aí eu já mostro, né, aqui nessa planta e mostro aqui na seção transversal, tá vendo? Ó, o tamanho do vão aqui, que é o que vocês vão utilizar, que eu postei lá no sistema. Esse trecho aqui em específico, que vocês estão vendo, né, é um trecho de engrossamento que não tem nada a ver com o tamanho dos eixos, tá bom? É um trecho de tamanho fixo, que é os 2,10 mais 30 aqui, de eixo a eixo, tá? Então eu vou modelar uma viga aleatoriamente de 33 metros, tá? Então vou lá, vou pegar primeiro ponto, eu vou dar um insert node aqui, então eu vou inserir os pontos da viga. Então eu vou pegar aqui, ó, keyboard, né? Então eu vou adicionar o meu tecladinho aqui. Depois eu vou colocar aqui insert node, né? Ele vai aparecer essa janelinha aqui, já que eu habilitei o keyboard, né? Então eu vou colocar o primeiro ponto aqui no 0, tá vendo? Depois eu vou colocar o segundo ponto em 2.1, que seria 2,10, tá? E o terceiro ponto eu vou colocar aqui, ó, né, ó, 30 para frente, vai me dar 2,40. Então, 2,40, tá bom? Bom, essa é a parte inicial aqui da nossa viga, tá? Como vai ter 33 metros, né, vou voltar aqui no nó e vou colocar um ponto em 33 metros, ó lá. Início, fim da minha viga, tá? Eu vou adicionar esses mesmos pontos aqui para o outro lado, tá? Para isso, então, né, ó, eu vou fazer aqui, né, ó, 33 menos 2,10. Não, 33 menos 2.1, é vírgula aqui, né? 30.9. Então, venho aqui novamente, né, ó, opa, no Node. Então, vamos lá, 30.9. Então, vou colocar aqui, ó, 30.9. Aqui é ponto, né? E aqui eu vou diminuir mais 30 centímetros, 30.6, que é aquela parte ali de variação de carga, tá? Bom, tem o começo, tem o fim. Então, isso aqui já serviria para a gente calcular o peso próprio da nossa viga, cargas variáveis e assim por diante, tá? Como eu não tenho os meus carregamentos aqui calculados, que vocês vão calcular, eu vou desligar meu teclado aqui, né, e vou colocar aqui minha barra. Então, clico no ponto inicial e clico no ponto final, certo? E já tenho aqui uma dimensão de viga, tá? Eu vou colocar aqui um carregamento, por enquanto, qualquer, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, que esse carregamento qualquer vai ser de acordo com o cálculo que vocês vão fazer na peça de vocês, tá? Eu não vou calcular o peso da viga aqui, vocês calculem lá e depois vocês vão colocar o carregamento. Por enquanto eu vou colocar um carregamento fictício aqui, tá? Então eu vou simular aqui o peso próprio da minha viga. Então, simulando o peso próprio da minha viga, eu vou selecionar o primeiro ponto e último ponto, né? Para a gente colocar os apoios, tá bom? Mas aqui a gente já pode seguir respeitando aqui essa sequência aqui, tá? Deixa eu só habilitar aqui aqui, achei. Então, aqui, né, a gente vai seguir essa sequência aqui, ó, tá? Então, seguindo essa sequência, eu vou ter primeiro
Material Parameters, vou criar o material. Então vamos lá. Venho aqui no canto, vou criar um material aqui. Criando o material, eu vou chamar de C35, tá bom? Que é o nosso concreto 35 MPa. E aí, vou utilizar a apostila como base aqui, ó. C35, eu tenho um modo de elasticidade transversal, que a gente vai usar para cálculo de 29 aqui, né? 35, 29 gigapascal. Então, eu venho aqui e coloco o meu módulo de elasticidade de 29.000 megapascal. Coeficiente de pós-fundo concreto, 0,2, tá? 0,2, tá bom? Então, venho aqui, ó, clico aqui, Apply, né, to all members, né? Então, todos as minhas barras estão com este concreto aqui, tá? Inércia. A inércia, nesse caso, não vai fazer tanta diferença para vocês para traçar o diagrama, tá bom? Então, eu acho que nesse ponto, se vocês quiserem só traçar os diagramas nesse momento, a gente pode colocar uma seção genérica qualquer só para a gente ter o diagrama de momento, diagrama de força cortante, tá? Então, eu vou traçar aqui uma seção genérica qualquer, uma viga de 40 por 220 de altura, né? 40 centímetros, tá? Eu vou fingir que ela é uma viga retangular, porque, como eu já disse, os diagramas não interferem na nossa seção geométrica, né? A seção geométrica vai interferir na flecha, deformação, esse tipo de coisa, tá? Então aqui eu vou colocar 2.200, tá? E a base 400, porque aqui ele está em milímetros, tá bom? Vou selecionar aqui, posso clicar Apply to All, tá? Aí ele vai aplicar para todos aqui, tá? E venho para o meu terceiro menu aqui, ó, Support Conditions. No Support Conditions, eu posso colocar aqui o primeiro nó como fixo em X, fixo em Y. Ele vai ser um apoio fixo, tá? Não engaçado, um apoio fixo. E eu vou clicar aqui, ó, Apply Support Conditions to Selected Nodes. Olha lá. Aí ele aplica aqui. Neste aqui, eu posso colocar fixo, mas geralmente ele é móvel. Então, a gente vai deixar ele livre em X e vamos aplicar aqui o em Y, tá vendo? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter alguns carregamentos. Tem o carregamento de peso próprio, tem o carregamento de peso próprio das lajes pré-moldadas e o carregamento de peso próprio das nossa capa de concreto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou colocar o de peso próprio. Esse vocês vão calcular baseado na área da peça multiplicado pelo gama do concreto. Então, eu vou aqui, ó. Esse aqui são rótulas, não vamos usar, ligações rígidas, não vamos usar. Aí vem os carregamentos. Então, carregamento nodal, né? Carregamento de momentos em barra e carregamento distribuído, tá? Então, eu vou aqui simular um carregamento que este começo aqui é 29 e aqui no meio vai ser 19, tá? Eu vou aplicar o carregamento aqui da parte mais grossa, que seria referente a esse pedaço aqui, ele vai diminuir gradualmente aqui e depois vai virar 19, tá? Então, isso é o carregamento de peso próprio, G1, né? A nossa carga G1. Então, eu posso colocar aqui um nome, né, de G1, se vocês quiserem, fica até mais fácil. E vou colocar aqui, ó. Na verdade, eu vou só fazer uma coisa aqui, vou apagar, porque a gente vai ter vários G1s, né? Então, eu vou colocar G1 19, tá? Que vai ser 29, quer dizer, né? Que vai ser o peso dessa parte inicial. E vou colocar aqui, ó, menos 29 kN por metro linear em Y, menos para baixo, né? Y, porque ele é o plano cartesiano aqui, né? Y e X, tá? Menos 29. Eu vou selecionar essa barra aqui e essa outra barra aqui, adiciono com Shift, tá vendo? Ó? E dou um Apply aqui para esses membros, né? Ó, tá vendo? 29, tá? Aí depois eu vou colocar aqui, ó, G1 19, que vai ser a carga da parte mais fina aqui da nossa viga, né? Ó. Então, eu vou colocar aqui menos 19 em Y, tá? Seleciono a barra central e aplico o carregamento, certo? Vai ter esse trechinho aqui, ó, que isso aqui é uma preciosismo, na verdade. A gente não precisa fazer essa carga variando aqui linearmente. Mas eu vou fazer só para mostrar para vocês como seria na realidade mesmo, tá? Então, eu vou usar essa carga aqui, ó, Linear Nodes, tá vendo? Linear Nodes, então eu vou colocar aqui, né, ó, novo carregamento, ele vai ser o G1, que varia de 29 para 19, tá? Então ele varia do 29 para o 19, então essa carga vai
teoricamente ela vai fazer isso aqui, né? Ó, certo? Subir aqui, pensando que o sentido que ele entende é da esquerda para a direita, tá? Então lá, down. Vai ser em Y também, né? Em Y, menos 29. Né? A gente tem Y inicial e Y final, tá vendo? E aqui eu vou colocar menos 19, tá? Vou selecionar esta barrinha aqui, ó, ficou vermelhinha ali, né? E vou aplicar. Vamos lá. A gente vê uma variação de carregamento ali, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que aqui ele vai de 19 para 29, ao contrário, né? Ó, 19 para 29, tá? Então eu vou criar um novo carregamento, que é o G1, que varia de 19 para 29, tá? Escreva um nome que vocês acham mais fácil de entender. Eu estou fazendo o que eu acho mais fácil. Então, menos 19 para menos 29, tá? Em Y, né? Inicial, final, tá? Então, seleciono essa barra aqui, aplico. Olha lá. Beleza, né? Isso aqui eu já tenho o meu carregamento G1, tá? Ó. Então, se a gente pegar aqui e traçar um diagrama de momentos, ele vai pedir para salvar. Eu vou salvar aqui fora, né, na matéria aqui. Vou colocar aqui, ó, viga APS, tá bom? E lá, ele vai me dar o diagrama de momentos, né? O momento da minha viga é devido ao peso próprio, né? 2611,7, tá? Ele aparece meio pequenininho assim, mas se você vier aqui no Options, Text Display Size, dá pra gente meter um Large aqui, ó. Os textos ficam um pouquinho mais altos, né? Maiores. Aqui a gente consegue controlar, né, a escala do gráfico, tá vendo, ó? E aqui a gente também consegue mostrar no display, né? Por exemplo, carregamento, né, junto com as cargas, tá vendo? Ó, load with results, né? Load são os carregamentos com os resultados, tá? Então a gente consegue também colocar as reactions, né, as reações de apoio, ou reações de apoio com os valores respectivos, tá? E assim a gente consegue ter um panorama aqui de todo o carregamento, tá? Bom, como ele não faz vários carregamentos, então eu vou copiar isso aqui, né? E vou fazer o carregamento da laje pré-moldada, tá bom? Então, eu vou pegar essa consideração aqui. Então, eu vou usar os mesmos números que eu usei no exercício lá em aula, que era 17 da laje pré-moldada e 19 da capa de concreto, tá bom? E aí depois recorram lá ao exercício que eu postei. Então, eu vou selecionar essa minha viga aqui, e aqui eu tenho um menuzinho chamado Transform, tá vendo? E aí eu vou clicar nesse Transform. Esse Transform ele tem vários tipos, né? Move, Rotate, Scale e Mirror, né? Então eu vou colocar no Move, né? Mas eu vou clicar aqui em Leave Original, né? Então eu vou mover mantendo o original, quer dizer então que eu vou copiar. Então lá, Leave Original, tá? E aí ele me pergunta quanto que eu quero copiar. Eu vou copiar em Y aqui, né? Ó, 10 metros, vai? Vou colocar bem para cima. DY, que é a DY é a distância, né, desse ponto para cima, em Y, 10 metros. Aí eu vou dar um forward aqui, né, para ele aplicar. Olha lá, colocou lá em cima, está selecionado, né, ó. Então eu posso dar um, agora saiu já, né. Então, Enable Transform, Leave Original, DY10, Forward. Olha lá, copiou, certo? Então eu tenho G1, G2, G3, certo? Então eu posso pegar aqui, né, e volto em carregamentos distribuídos aqui, ó, Uniform Loads, né? Então eu vou criar aqui o meu G2, ó, G2, que é a nossa carga de 17, tá? A gente pode chamar aqui de laje pré-moldada, tá? Para ficar mais fácil. Venho em Y, menos 17, seleciono a minha barra aqui, né, ó, com a janela e aplico. Olha lá, ele aplica 17 em todo mundo, mesmo que as barras estejam quebradas, né, ó. Ele vai aplicar 17 também, tá? Só fica um número meio encavalado aqui. E o último era G3, né? Novo carregamento, clico ali, G3, 19, capa de laje, né? Capa de laje, né? E aqui vai ser menos 19. Seleciono aqui e aplico. Bom, beleza, né? Tenho aqui todos os meus carregamentos. Se eu der um momento aqui, tá vendo? Ó, consigo ver o momento de cada uma das minhas sequências aqui, tá? Caso você tenha dúvida dos valores que você digitou,
cria uma cota aqui, né? Ó, tem a cota aqui do lado, ó. Aí a gente consegue clicar no primeiro e no último, né? Ó, 33 metros, tá vendo? E aí aqui, né? Ó, daqui até aqui, ó, 2,10, né? Daqui até aqui, 2,10, tá bom? E aí aqui, né? Se quiser pôr, ó, ele vai colocar ali 30 centímetros, mas vai ficar meio ruim, né? Porque é muito pequenininho, vai ficar meio encavalado, tá? E aqui no meio, quanto tá sobrando aqui, ó. Tá? 28 e 20. Tá? Mas isso aqui é só se você precisar, tá bom? Eu vou eliminar aqui os de 30, o restante é o que importa pra gente aqui, tá? Bom, feito isso, já tem os diagramas de momento dos três aqui. A gente precisaria colocar o nosso diagrama de momento da nossa carga móvel, né? Que seria a nossa carga Q1. Então, a gente pode, da mesma forma que a gente fez aqui, né? A gente poderia copiar isso aqui e adicionar os pontos aqui no meio, o que vocês acharem mais fácil, mas eu acho mais fácil até a gente começar uma nova, porque aí eu vou conseguir pegar o ponto do meio, né? E criar novos pontos, se for o caso, tá? Então, eu tenho aqui 0, 10, 20, vou começar aqui em cima no 30, né? Ó, tecladinho, ponto, y, 30, x, 0, certo? Eu vou dar um OK. Olha lá, começou lá em cima, tá? X33, né? Que é o tamanho da minha viga. Tá lá em cima. Bom, para isso, então, seria ideal a gente ter aqui, né? Um ponto no meio, que seria onde vai colocar a carga. Depois a gente vai andar 1,5 metro para a esquerda. Depois 1,5 metro para a esquerda de um lado e do outro, igual a gente fez em sala. Então, vocês montariam aí, no caso, né? O exercício que a gente montou em sala aqui. Aqui, né? Esta distribuição de carregamentos aqui, mas vamos usar aqui, né, as cargas já majoradas aqui, né, ó, com os nossos coeficientes de impacto. A gente vai ter que já fazer uma consideração aqui utilizando os coeficientes de impacto junto, né? Então, ó lá, seria exatamente esta distribuição, onde a carga no meio fica a 13, o outro fica a 11,50, o outro fica a 10. Então, eu vou ter que criar cada um destes pontos aqui, ó, para inserir os meus carregamentos, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui os pontos que eu vou criar um ponto no meio, tá? É claro, aquela viga tem 26, né? Essa aqui tem 33, é um pouquinho diferente, então, mas eu vou andando 1,5 ponto sempre, tá? Eu posso copiar também para ficar mais fácil. Então, vamos lá, ó. Ponto aqui, eu vou colocar aqui 16,5, né? Ó, que é o meio da nossa viga, tá? E aí eu vou dar um OK, certo? E aí, se você ficar com dúvida das coordenadas, né? Ó, desliga o teclado, seleciona o ponto do meio e vamos ver aqui no Transform, né? Ó, pego aqui, ó, digito em Y0, ó, Leave Original, então vou colocar em X 1,5, que é o quanto que ele tem que andar aqui, né? Ó, Forward, então lá. Carga do lado, mais uma carga aqui, certo? Então, eu tenho aqui a carga central, carga do lado, mais 1,5 para acabar o nosso carregamento. Vou selecionar a carga do meio novamente, Enable Transform, e vou colocar aqui menos 1,5. Forward, Forward. Olha lá. Já tenho a minha viga inteira aqui, né? Ó. Então, barra agora, né? Primeiro e último, certo? Vou voltar aqui, ó. Material, não pode esquecer de aplicar o material. Aqui, Apply, né? Corrente Material to Select Member. Olha lá, apliquei. Inércia, seção transversal. Aplica a mesma também, tá? Apoios, você vê que é uma sequência, né? Ó, primeiro, fixo, fixo. Último, fixo, móvel. Certo? Agora sim a gente vai aplicar os nossos carregamentos aqui. Eu vou fazer baseado neste exercício. No de vocês vai ser diferente, porque o vão entre as vigas é diferente. Tá bom? Nesse exercício que eu fiz em sala, o vão entre as vigas é de 3,60. No que vocês vão fazer na PS é de 2,50. Então, pode ser que esse carregamento distribuído ao lado do caminhão não exista. Tá? Então, vocês têm que aplicar lá, fazer o desenho e ver se as cargas laterais do caminhão ou do nosso trem tipo sim vão estar existindo lá mesmo ou não. Tá? Bom, vou aplicar esses mesmos carregamentos. Tá? Lembrando que tem que recalcular o coeficiente de impacto, porque o vão é diferente, tá? Então,
tem que fazer esse cálculo. Não é para aplicar as mesmas cargas que eu estou fazendo aqui, porque isso aqui é só um exemplo, tá? Você vai ter que calcular a carga sua para você aplicar o carregamento no ponto, tá? Então eu vou vir aqui em cargas pontuais, certo? E vou colocar aqui essa nova carga, 172,8. 172,8, tá? Então eu vou vir em Y, ó, menos 172,8. Né? Aí eu aplico neste ponto aqui, né? Com o Shift eu vou adicionando. Opa! E aplico nesses 3 pontos. Olha lá, 172,8. Tá? E aí, aqui, nesse primeiro e nesse último, eu vou aplicar uma carga de 20,74. Venho na carga distribuída, novo carregamento, 20,74, que a gente pode chamar aqui de Q, tá? Maiúsculo, porque não, Q minúsculo, né? Porque é carga distribuída, tá? Vou chamar de Q1 aqui, tá? E aí eu vou pegar o primeiro e o último e vou aplicar aqui, ó, menos 20,74. Com o Shift adiciono esse, aplico o carregamento, certo? Neste aqui do meio é 3,46. Então vamos lá, novo carregamento, Q1, 3,46, Y menos 3,46, seleciona os do meio aqui, né? Ó, seleciona os do meio e aplica as barras selecionadas. Pronto. Tem o nosso carregamento aplicado, traço o diagrama de momentos e ele vai me dar o momento da nossa seção, 6.063, tá? Então aqui a gente consegue já ter todos os momentos, G1, G2, G3 e Q1, tá? Com isso, a gente conseguiria facilmente aqui tirar todos os nossos diagramas diretamente daqui do Revit, ó que loucura, do F2, tá bom? Então, nesse ponto aqui, é isso que a gente tinha para ver, tá? No mais, eu vou colocar um outro vídeo falando do SIA aí, quem quiser usar o SIA, tá? Obrigado, gente, até mais.